te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Tá bom? Mas para você que vai entrar agora, abra aí a sua Bíblia no livro de 1 Reis 18, tá certo? A partir do versículo 7, tá bom? Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinando-se até o chão e perguntou: És tu, meu servo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor: Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há um só nação ou reino aonde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou um reino afirma que tu não estás lá, ele os fazia jurar que ele não conseguiria encontrar-te. Mas agora me dize para ir ao meu senhor Elias, aqui está. Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou o teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude, né? Então, assim, como eu estava dizendo lá, tá certo? Só foi uma mudança que eu não tinha percebido, tá bom? Que eu estava lá no meu Instagram. Então, essa palavra ontem, né, citada pela pastora Cris, uma das referências, né, quando ela estava ministrando o estudo da escola dominical. E naquele momento o Espírito Santo de Deus começou a ministrar o meu coração, né? Assim, a primeira coisa que a gente vê aqui é Obadias reconhecendo o profeta, né? Reconhecendo que o profeta era sempre guiado pelo Espírito de Deus, né? Assim, quem anda com Deus, Deus ele guia, Deus ele mostra, Deus dá a direção, Deus vai adiante, Deus vai mostrando o caminho. E Obadias reconhecia isso na vida de Elias, por isso ele diz, né? Assim, quando Elias dá um recado para Obadias, dizendo: vai dizer a Acabe, né, que eu estou aqui. E ele diz: não, senhor, porque eu não sei para onde o Espírito de Deus vai te conduzir quando eu sair daqui e for avisar a ele, né, assim. Então, a primeira coisa que a gente vê, o reconhecimento que, né, Obadias tinha, que quem anda com Deus, quem é profeta de Deus, né, ele sempre é conduzido pelo Senhor. E naquele momento, né, assim, ontem, enquanto ela só citou essa passagem, né, o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo, e daí eu até falei, eu disse: oh, Deus, obrigada, né, assim, porque acho que no sábado, se não me falha a memória, no sábado eu tinha colocado lá a escala, né, de quem ia dirigir, quem ia dar o estudo, quem ia dirigir o culto, né, e trazer a mensagem. E daí, quando eu escalei até Deise, né, a diaconisa Deise, e tudo se encaixou, né, com o estudo em que a pastora Cris ia ministrar. Então, eu fiquei louvando e agradecendo o nome do Senhor, né, assim, dizendo: Senhor, obrigado, porque aquele que tem a tua direção, né, assim, ele nunca é envergonhado, né, assim, tudo se encaixa, tudo se faz, porque o Senhor é na vida. Obadias, quando olha para o profeta, quando vê o profeta Elias, reconhece, porque ele diz: és tu, meu Senhor? E Elias diz: sou eu sim, né, assim. E Elias diz assim: vai lá dizer a Acabe que eu estou aqui, né. E Obadias, né, reconhecendo que Elias era guiado pelo Espírito de Deus, que Deus é que conduzia a vida de Elias, que Deus é que era na vida de Elias, né, assim. Ele diz: vou não, porque eu não sei para onde o Espírito de Deus vai te conduzir, né, quando eu sair daqui, porque tu és homem guiado, tu és um profeta guiado por Deus. E Deus, né, tem um controle, o domínio da tua vida, te conduz, te leva não para onde tu queres, mas para onde o Espírito de Deus quer levar. Então, eu não vou fazer isso porque eu reconheço
que Deus guia a tua vida e reconheço que Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu adoro, né, assim, ele tem o poder de te livrar, ele tem o poder de te dar o escape, ele tem o poder de te guardar, de te proteger, de te levar para distante das armadilhas de Acabe, do plano de Acabe. Eu reconheço isso. A Bíblia diz, né, que Obadias reconhece em Elias. O segundo ponto que eu vejo é simplesmente quem é conduzido pelo Senhor. Elias, né, assim, era conduzido pelo Senhor, ele ia pela direção de Deus, ao ponto que outras pessoas podiam enxergar, né, a ação, a direção, a obediência, né, de Elias para com o Senhor. Né? Alguém que simplesmente era conduzido a sua vida pelo Espírito Santo de Deus, que ele próprio não guiava a sua vida, mas o Senhor. Obadias reconhece isso. Obadias reconhece que ele era guiado pelo Espírito do Senhor e que Elias era obediente. E a gente vê isso lá no capítulo 1, capítulo 17, né? Quando o Senhor diz, Elias, o tesbita, manda ele sair e ir lá para Querite, né? E Deus ordenou que os corvos dessem pão e carne a ele, e ele vai. E aí o riacho seca e o Senhor o conduz, manda ele ir lá para Serepta, onde tinha uma viúva, alguém que obedecia à voz de Deus, porque quem é guiado por Deus é alguém que obedece os comandos, a voz de comando de Deus, a direção onde Deus quer conduzir, ele não faz o que ele quer. Aqui está muito bom, Senhor, em Querite, né? Onde tem um riacho, onde tem pão, né? Não, mas ele obedece ao Senhor. Em toda circunstância, ele obedece ao Senhor em toda a direção que o Senhor manda ele tomar, mesmo que aquela direção que Deus deu aos nossos olhos parece que não vai dar certo, que é diferente, que parece que Deus não enxergou o que você estava enxergando, né? Porque o Senhor diz para Elias que ordenou a uma viúva que lhe desse de alimento. É uma terra que ainda não estava chovendo, era uma viúva, ela não tinha recursos e Elias simplesmente não questiona, vai. Quem é guiado, direcionado por Deus, tem que ter o princípio de obediência. Não simplesmente obedecer quando você entende, mas obedecer ao Senhor, porque você deseja obedecer, porque você reconhece que onde o Senhor te mandar, onde o Senhor te enviar, né? Assim, ele vai estar no controle, ele vai estar cuidando de você sempre. Outra coisa que eu vejo aqui é que Obadias, né, assim, era um servo do Senhor, um profeta de Deus, em que ele diz, desde a minha mocidade eu tenho adorado ao Senhor desde a minha juventude. Alguém, querido, que, né, queridos, que tinha uma vida desde a sua mocidade. Ou seja, Salomão, lá no livro de Eclesiastes 12, versículo 1, ele diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho nele contentamento. Pessoas que muitas vezes querem dar o resto, né, ao Senhor, ou seja, eu vou aproveitar a minha juventude, a minha adolescência, né, curtindo tudo que eu posso, e aí quando eu estiver velho, cheio de doenças, né, assim, impossibilitado de trabalhar, mas aquele que tem uma vida, né, voltada ao Senhor, a Bíblia diz que os velhos terão visões, né, assim, profetizarão, porque aqueles, querido, que têm a sua vida desde o princípio respaldado, por isso que o Senhor fala, né, por meio de Salomão, do rei Salomão, ele diz,
diz, ensina o teu filho no caminho que deves andar, não no caminho que eu acho que é o melhor, mas no caminho que deve andar, porque quando chegar a ser adulto não se desviará dele. Por quê? Porque os princípios da palavra vai estar no seu coração. Ele terá o temor e por isso, querido, né, mesmo na sua velhice, ele continua dando frutos. E Obadias adorava, servia ao Senhor desde a sua mocidade, né? E por isso o Senhor escolhe ele como profeta, alguém que tinha uma visão, esse mesmo Obadias, né? Quando Elias pensa que ele está só, o Senhor, né, usa a vida do profeta Obadias e ele esconde 100 profetas, 50 em cada caverna, o alimenta com pão e água, né? Por quê? Porque ele era temente ao Senhor, ele ouvia, ele reconhecia a voz do Senhor, ele servia ao Senhor. Que você, nessa manhã, né, possa entender esta palavra, possa, né, obedecer a Deus, né, deixar ser guiado por Deus, porque Deus tem a direção, tem o caminho certo para a minha vida, para a sua vida. Alguém que é guiado por Deus, o Espírito de Deus sempre vai te conduzir à tua vida, dando-te livramento, te levando às melhores portas, às melhores oportunidades, porque você é levada pelo Espírito Santo de Deus. Você não é conduzido pelo que os outros falam, pelo que os outros dizem, mas aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, ele vai para onde Deus mandar, ele floresce, ele produz, ele dá fruto aonde o Senhor o colocar, porque quem é guiado por Deus tem uma vida de prosperidade no Senhor. Que Deus abençoe a tua vida nesta manhã, que Deus te dê uma semana de excelência, que a mão grande e poderosa do Senhor continue, permaneça estendida sobre a tua vida neste dia, que você possa ser um agente abençoador, né? Que você transmita essa mensagem para outras pessoas que precisam saber, que precisamos obedecer e entender, enxergar que a nossa vida só tem sucesso quando somos guiados pelo Senhor. Que Deus abençoe muito a sua vida. No nome de Jesus. Um beijo no coração.